Você sabe o que é o Ibovespa? Sabe exatamente como funciona o índice Ibovespa? Sabe quais são os critérios para as empresas estarem nesse índice? Ou quais as empresas com maior relevância dentro do índice? Se você tem qualquer dúvida sobre o índice Ibovespa ou se você quer entender mais sobre o Ibov, fica comigo no vídeo que você vai entender tudo sobre o Ibovespa hoje. Vamos pro vídeo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Arthur Drummond e você está no canal Saber de Bolsa. Se você é novo aqui, se inscreve que a gente tem vários vídeos interessantes. E o tema de hoje é Ibovespa, índice Ibovespa. A gente vai falar aqui sobre a metodologia do índice, como o índice funciona, quais são os critérios para as empresas serem incluídas nesse índice e quais são as empresas que são responsáveis pela maior composição desse índice. Mas antes de tudo, se você já usa o índice Ibovespa para alguma coisa, para ver como é que está a temperatura do mercado, deixa aqui nos comentários se você acompanha ou não. E se vocês quiserem também que eu traga sobre outros indicadores, pode comentar aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu fale sobre o IBRX 50, o IBRX 100, de small caps, de fundos imobiliários, pode falar que eu trago aqui os indicadores para vocês. Hoje a gente vai falar de Ibovespa. Fundado em 1968, o Ibovespa tem como objetivo ser o maior índice e o mais importante na Bolsa Brasileira. Um dos objetivos desse índice é ter nele as empresas que são mais negociadas e as mais relevantes dentro da Bolsa Brasileira. Sendo assim, normalmente o Ibovespa é uma boa forma de ver como anda a média do mercado no dia, como está a Bolsa Brasileira naquele dia. É o índice mais famoso do Brasil. Quando eu digo maior índice, não quer dizer que ele tenha o maior número de ativos, porque aqui nós temos o IBRX 100, que é um índice com as 100 empresas mais negociadas no Brasil, então é um índice que tem mais ativos, tem mais empresas do que o Ibovespa. A carteira atual do Ibovespa possui 84 ativos, e essa é a carteira que está vigente desde maio e vai ficar até agosto. Então agora você já consegue pegar a primeira característica que eu queria trazer. Esse índice é revisado a cada quadrimestre. A cada 4 meses esse índice é revisado e as empresas que estão nele podem mudar, podem alterar o percentual de participação no índice, entre outras coisas. Então a gente tem 3 carteiras do Ibovespa por ano, já que ele é revisado a cada quadrimestre. Então beleza, você já percebeu então que ele é um índice que tem como objetivo ter as empresas com maiores representatividade no Brasil e com maior taxa de negociação no Brasil, e para isso quais são os critérios para que as empresas entrem nesse índice. O primeiro critério que eu vou falar com vocês é a presença nos pregões. Pregões são os dias de negociação. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Então hoje está tendo um pregão, um dia de negócios que está acontecendo dentro da B3. Sexta-feira, dia 9 de julho, foi feriado. E nesse dia não teve pregão na Bolsa de Valores, não foi um dia de negociação. Então o primeiro critério é presença de 95% dos pregões, pelo menos no período de 12 meses, no período da vigência das últimas 3 carteiras. Isso significa que tem que ter tido negócios com aquela ação em pelo menos 95%. Então alguém tem que ter comprado uma ação e alguém tem que ter vendido uma ação, né? Um negócio. Outra característica que as empresas têm que ter é um volume de negociação. Como eu acabei de falar, um negócio, imagina se a empresa tivesse só um negócio a cada dia, ela estaria ali em 100% dos pregões nos últimos 12 meses, mas foi só um negócio, uma única ação. Não seria incluída no índice Ibovespa. Por quê? O segundo critério é volume de negociação, um volume financeiro. O ativo tem que ter tido no mínimo 0,1% do volume total das negociações dos últimos 12 meses, das últimas 3 carteiras vigentes, na realidade. E não pode ser 0,1% do volume em qualquer ação. Não pode ser, por exemplo, no mercado fracionário. Tem que ser no mercado de lote padrão. Então, o ativo tem que ser responsável por no mínimo 0,1% das negociações em volume financeiro das últimas 3 carteiras e tem que ser no ativo no lote padrão, mercado à vista. Outro critério, e esse é um critério bastante importante, que também é para filtrar as empresas mais negociadas, a gente viu aqui que ela tem que estar presente em 95% dos pregões, que ela tem que ter 0,1% do volume financeiro. Então isso já são critérios para pegar as empresas mais negociadas, mas agora vem um outro critério mais forte ainda. Uma empresa, para entrar no índice Bovespa, ainda tem que estar entre 85% das empresas mais negociadas no índice de negociação. O índice de negociação é um outro índice
focado só em filtrar as empresas mais negociadas do Brasil. Para isso, eles têm um cálculo próprio e das empresas que estão lá, eles fazem uma porcentagem das empresas mais negociadas para as empresas menos negociadas, em ordem decrescente, da mais negociada para menos negociada, ela tem que estar entre as 85% mais negociadas para poder entrar no Ibovespa. Isso levando em conta dois pesos: número total de ações negociadas e o volume de ações negociadas. Também existem critérios para a não inclusão de um ativo. Um ativo não pode ser incluído no Ibovespa se ele estiver em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial. Também não pode ser incluído no Ibovespa ações que custem menos de R$1, ações que custem centavos. Porque imagina comigo, uma ação que custa até R$1, se ela varia 1 centavo na ação, ela já varia 1%. Se ela varia 10 centavos, ela já varia 10%. Então são ações muito voláteis. Não é interessante para o índice porque o índice viraria uma bagunça, uma coisa muito volátil. Também não entra no Ibovespa ações de empresas que estão sobre um regime especial de administração e também não entram empresas que sejam listadas em outros meios que não a Bolsa de Valores Brasileira, a B3. Uma coisa importante falar é dos IPOs. Se uma empresa entra, por exemplo, essa carteira do Ibovespa vai ficar até agosto. Se uma empresa entra na Bolsa, faz um IPO ali na metade de setembro, no início de setembro, mas já depois da revisão do Ibovespa. No final das próximas 3 carteiras, ou seja, quando for fazer a carteira que vai entrar em vigor em setembro do outro ano, ela ainda não vai ter completado 12 meses, ela vai estar, sei lá, com 11 meses e alguns dias. Ela pode entrar no Ibovespa? Talvez. Tem alguns critérios que são: ela tem que ter cumprido os critérios anteriores, que a gente já comentou, porém, do período que ela entra, ela tem que ter sido negociada em 95% dos pregões. Então, o 100% que conta, nesses casos, não são os 100% das últimas 3 carteiras, mas sim o 100% onde ela já estava na Bolsa. Desse espaço que ela estava na Bolsa até a revisão da carteira que potencialmente ela pode entrar, ela tem que ser negociada em 95% dos pregões. Agora, vamos aqui para a composição do Ibovespa. Eu peguei aqui dentro do site da B3 e vou compartilhar para vocês a planilhazinha que eu coloquei. Então eu entrei aqui no site da B3, né? Aqui a gente consegue ver a carteira, ó. Carteira do quadrimestre de maio a agosto de 2021. Aqui tem todas as empresas que fazem partes do índice Ibovespa, tem todos os tickers também, né? As ações, os ativos, tem a quantidade teórica de ações que deveria ter para compor aquele índice conforme a participação, conforme o cálculo da participação e a participação efetiva de cada um em porcentagem. Eu peguei todos esses números, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e joguei aqui numa planilha do Excel. A planilha, eu fiz o seguinte: filtrei por nome para a gente ver quais são as empresas que estão repetidas, que têm ativos diferentes, as ações ON e as PNs, e ambas estão dentro do Ibovespa, mas são da mesma empresa. Aqui a gente consegue ver que Bradesco tem os dois tipos de ativos dentro do Ibovespa, Eletrobras, Petrobras também, e de resto nenhuma. Eu só vi essas duas. Todas as restantes, todas as outras empresas, são empresas que têm somente uma das ações dentro do Ibovespa. Aqui é interessante que a gente filtre da seguinte forma: a gente pode vir aqui, ó, e filtrar a participação de cada uma. Vamos filtrar de cima para baixo, né? Aqui. Olha lá, ó. A empresa com mais participação dentro do índice Bovespa atualmente é a Vale, mais especificamente o ativo Vale 3, a ação ordinária da Vale. E ela tem uma representatividade, ela tem um peso no índice Bovespa de 12%. Logo em seguida vem Itubi 4, com aproximadamente 6%, Petro 4 com 5%, BBSE 3 com 4,8%, né, que é a ação da B3. Então você pode ver aqui, ó, a Petrobras, a gente não pode achar que a Petrobras só tem os 5%, porque ela tem 5% nas ações preferenciais e ela tem 3,8% nas ações ordinárias. Então, na realidade, a empresa Petrobras estaria na frente do Itaú, ela teria uma representatividade ainda maior, mas em 2 ativos diferentes, ações ordinárias e ações preferenciais. Aqui você consegue ver direitinho cada empresa que está dentro do índice Bovespa. E você consegue ver aqui, ó, que são 84 ativos. 84 ativos, a gente percebeu que tem 3 empresas
repetidas. Então, desses 84 ativos, seriam 81 empresas. E essa é a carteira que está disponibilizada dentro do site da B3, que é a carteira teórica do Ibovespa para o quadrimestre de maio a agosto. Então, como vocês podem ver, algumas empresas têm um peso relevante no índice Ibovespa, como a Vale, o Itaú, a Petrobras. Num dia de queda do Ibovespa, não significa que todas as empresas que fazem parte dele estão caindo. E o mesmo serve para dias de alta. Às vezes, é só Vale, Itaú e Petro que estão caindo e acabam puxando o índice todo para baixo. Normalmente também caem por setores. Então, o setor de bancos hoje cai, o setor de bancos hoje sobe. Tem um índice também só do setor bancário, índice só do setor elétrico, tem vários tipos de índice. Então, às vezes, a queda no Ibovespa não significa que todas as empresas que estão ali estão caindo, ou que o Brasil, as ações brasileiras estão todas em quedas. Às vezes, é só algumas empresas com pesos relevantes que estão caindo acima da média, que estão com quedas fortes. Um exemplo disso, a gente tem ali do dia 19 ao dia 22 de fevereiro, que foi quando o Bolsonaro indicou uma troca do presidente da Petrobras, indicou o novo presidente da Petrobras e as ações caíram de sexta-feira para o fechamento da segunda mais de 20%. Com a queda de 20% na Petrobras, o índice Ibovespa é puxado para baixo com muita força, mesmo que outras ações estivessem subindo. O vídeo de hoje é esse, bem simples, só para você entender mesmo o que é o índice Ibovespa. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos seus comentários, velho. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, porque isso me ajuda muito, muito mesmo ao YouTube entender que esse vídeo é relevante, é importante e traz uma informação rápida e que é de qualidade para o investidor. Muitas pessoas que são inscritas aqui no canal acabam não assistindo os vídeos porque não ativam as notificações. Então ativa as notificações também. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.